Olha só. Então, como eu disse, a gente está seguindo os mesmos passos do exercício anterior. Tá legal? Beleza? Só que agora, em vez de com vetores fixos, com vetores genéricos, representados por uma letra, tá? Então, agora eu vou calcular essa distância aqui, tá? Como é que é aquela forma de distância que a gente já viu hoje? A distância entre dois vetores, no caso, são esses vetores aqui. Como é que é essa forma? Raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x. Então, c menos ta ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas y. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Tá? Só que, como eu estou considerando espertamente a distância ao quadrado, porque como eu quero minimizar, tanto faz se está ao quadrado ou não, então eu vou, a função f de t que eu vou calcular é essa raiz aqui ao quadrado. Tá legal? Então quanto vai ficar isso? Vai ficar sem a raiz, tá beleza? Certo? Então vai ser é mentira. tranquilo? Tá? Certo? Beleza? Tá? Então, essa é ter distância ao quadrado vai dar essa fórmula aqui. Agora, como é que eu posso desenvolver isso aqui? Quanto dá esse desenvolvimento aqui? Quanto dá? Quanto dá isso aqui? C ao quadrado, 2t. C ao quadrado menos 2t AC mais o quê? Que ao quadrado Ao quadrado T ao quadrado. Né? Isso aqui. B ao quadrado menos 2TBD mais B ao quadrado T ao quadrado. Uma dúvida. Certo, pessoal? Agora, o que eu posso botar em evidência aqui? O que eu posso botar em evidência aqui? Aqui, ó. Fala aí. Na segunda equação dá para colocar o texto, né? Dá para colocar o T. O D também. De modo geral, em todas dá para colocar o T. Mas o que é interessante colocar o quadrado? Eu quero enxergar isso como equação de segundo grau inteiro. Né? Porque eu quero usar aquela fórmula lá de coordenada do vértice, beleza? Certo? Então, como é que eu posso trabalhar isso aí para ficar na forma de uma função de segundo grau? Que é o quadrado para multiplicar mais B. Isso. Aí, 2t que multiplica. A2 mais B2 que multiplica T ao quadrado, o que mais? Menos 2t que multiplica C mais BD. Menos 2t multiplica AC mais BD mais C2 mais D2, beleza? Certo? Então, eu cheguei nessa fórmula aqui, ó. F de T é igual a A2 mais B2, que multiplica T ao quadrado, menos 2T AC mais BD mais C2 mais D2. Certo? Essa é a fórmula da distância ao quadrado em função de T. Tranquilo? Tá? Reparem que é exatamente
lembrar, assim, para encaixar isso que a gente já fez. No exemplo anterior, o vetor U era 3, 1 e o vetor V era 1, 2, beleza? Tranquilo? Então, quanto ficou esse A2 mais B2 aqui? Quanto ficou? 9 mais 1, beleza? Então ficou 10 T2 e esse negócio aqui, AC mais BD. Ficou quanto? Ó, AC é 3 vezes 1, beleza? Certo? BD é 1 vezes 2. Então esse AC mais BD aqui ficou 5. Então por isso que ficou menos 10T. E o C2 mais D2 é o quê? É 1 mais 4, 5. Beleza, pessoal? Só recapitulando, se vocês olharem aqui no caderno, essa foi exatamente a fórmula que a gente achou no exercício anterior. Só para não se perder, tá de boa isso? Tá? Só que agora a gente está fazendo o caso geral. De novo, por que a gente está fazendo o caso geral? Para não precisar repetir essa conta cada vez que a gente quiser fazer isso, tá? Certo? Então, olha só. Continuando. Agora, o que eu quero achar? Eu quero achar o mínimo. Tá legal? Certo? O T0, que é o valor de T que faz essa distância ser a menor possível. Tá? Então, como, repara, aqui eu tenho que prestar atenção que eu vou usar aquela fórmula lá, tá? Menos B sobre 2A. Mas eu só posso usar essa fórmula porque essa é uma função do segundo grau, tá? Por isso que eu quis botar essas coisas em evidência, porque assim eu identifico isso como uma função do segundo grau, tá legal? E para aplicar aquela fórmula, eu preciso identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, quem é o A dessa função do segundo grau? A ao quadrado, cara, aqui aparece um A, B, C, não é a mesma coisa de lá, tá? Então, aqui no lugar do A, o que eu tenho nessa função aqui? A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque o A, quem é o A? É quem está multiplicando o T2. Tá legal? Certo? E quem é o B, no caso dessa função aqui? Essa aqui na dúvida. Esse menos 2 entra como? Entra. Porque o B quem é? Olhando para cá, ó. O B é tudo que está multiplicando x, entendeu? Certo? Só que em vez de x é T ali. No lugar do x é o T. Tá? Então, na verdade, eu tenho que fazer uma tradução porque eu estou com outras letras. Eu tenho que fazer quem é quem, tá? Então, quem é o B? O B é a constante que está multiplicando o termo de grau 1, certo? O A é quem está multiplicando o termo de grau 2, beleza? O B é quem está multiplicando o termo de grau 1, certo? Beleza? Então, o B é isso aqui tudo, tranquilo? Certo? E o C vai ser isso aqui, mas nem interessa que ele não entra na fórmula, tá? Então, esse T0 vai ser menos B sobre 2A. Então, quem é menos B? É menos isso aqui tudo, ó. E 2A vai ser isso aqui, tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, cancelando. Aí, desculpa, tem menos a mais aqui. Certo? Esse menos que está do lado de fora do parênteses é da fórmula. Porque a fórmula é menos B sobre 2A. E isso tudo que está dentro do parênteses é o B. Tá? Então, o B é isso aqui tudo. Tá? Beleza? Então, vai ficar quanto? C mais B desse ao quadrado da luz.
zero aqui, reparem, agora para fazer essas contas, reparem que essas contas são contas que envolvem números e vetores. Então são objetos de natureza diferente. Então é importante não perder de vista o que é número e o que é vetor. Tá? Beleza? Então olha só, quem é usado esse negócio todo aqui, esse negócio todo é um número. Tá? Lembra no exemplo anterior que nós fizemos, com o vetor 3, 1 e o vetor 2, quanto foi esse número aqui? Lembra quanto foi? Fala. 1/2, certo? Tranquilo? Tá? Porque a gente achou 1/2 do dado. Então, no caso geral, essa fórmula aí vai ficar isso aqui tudo multiplicado pelo vetor 1, que é AB. Tá legal? Certo? Beleza? Tá? Então, no caso do exemplo anterior, isso aqui era 1/2, isso aqui era 3, 1. Por isso que deu 3/2, 1/2. Tá legal? Beleza, pessoal? Todo mundo está identificando? Tá? Então tá. Agora eu vou apagar isso aqui para continuar lá. Professor, aí vale tanto eu definir aquele vetor de baixo do AB, ou se eu definisse, por exemplo, o AB por cima, daria no meio? Não daria não. Mas é só. As letras são aleatórias. É porque, ali ó, acho que era 3, 1, né? Aí ele definiu 3, 1. Mas aí não foi o de baixo. O de baixo. Aí ficou 10 ao quadrado, correto? Se eu definisse AB, o de cima, ia ficar 5D ao quadrado. Formulou a forma de usar do termo. Sim, daria. Só que aí você tem que mudar tudo, né? Entendeu? Mas daria, não faz, de cima ou de baixo, entendeu? Porque eu quero achar um ângulo entre eles. Só que tem que mudar tudo desde o começo. Tá? Onde é AB, é CD, assim por diante. Bom, mas posso apagar isso tudo? Tá, pode? Tá. Posso apagar isso aqui tudo? Sim. Todo mundo tirou foto? Tá, então vai lá. Então vamos lá. Então, essa conta aí toda que eu fiz usando essa fórmula de coordenada do vértice foi para chegar naquela conclusão lá.
foi para achar esse T0, e lembrando, quem é esse T0? É o número, é o escalar, a constante, que eu multiplico pelo vetor U para chegar ao vetor W. Quem é o vetor W? É o vetor, dentre todos os vetores que estão nessa reta aqui, que tem a menor distância até o vetor V. Certo? Por que esse vetor W foi achado dessa forma? Porque ele que forma o cateto daquele triângulo retângulo. E para que eu quero esse cateto? Para jogar nessa fórmula aqui e achar o cosseno do ângulo. Beleza? Certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso achar a norma do vetor W. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Só que o vetor, agora eu vou observar o seguinte, certo? O vetor W seria, o vetor W é um múltiplo do vetor U. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, a norma do vetor W, tipo assim, vamos pegar no exemplo anterior. No exemplo anterior, o vetor U era 3,1. Tá tranquilo? Certo? Beleza? O vetor W era 1/2 do vetor 3,1. Concorda? Beleza? O vetor W era 1/2 do vetor 3,1. Certo? Então, ainda aproveitando esse desenho, o vetor U está aqui, o vetor W está aqui, é metade do vetor U. Tá legal? Todo mundo concorda, então, que a norma ou o módulo do vetor W é 1/2 da norma do vetor U? Faz sentido isso? Certo? Tranquilo? Tá? Por quê? Porque o vetor W é igual ao vetor U multiplicado por meio. Tá? Então a gente pega o vetor U e reduz a metade. Tá legal? Certo? Então quando a gente reduz a metade, a gente reduz a norma à metade também. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, se eu tivesse um outro vetor lá que fosse o dobro do vetor U, então a norma desse vetor, o módulo desse vetor, também é o dobro da norma de U, tá claro isso? Faz sentido isso? Tá? Então, quando eu multiplico um vetor por um número, o módulo também é multiplicado por aquele número, tá de boa isso? Tá? Olhando aqui no desenho, se eu multiplicasse o vetor U por 2, certo? Beleza? Eu chegaria com o vetor que a ponta da seta estaria mais ou menos aqui. O comprimento desse vetor também seria igual ao comprimento do vetor U multiplicado por 2, tá beleza? Certo? Se eu multiplicasse o vetor U por 5, eu chegaria com um novo vetor cujo comprimento seria o que do comprimento do vetor U? Multiplicado por quanto? Por 5 também, tá de boa? Certo? Então, sempre que eu multiplico um vetor por uma constante, eu multiplico o resultado, tem uma norma, que é a norma daquele vetor original multiplicado por essa mesma constante. Tá? Fez sentido isso? Sim? Então, aplicando isso no caso aqui, eu vou ter certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Eu vou só deixar aqui um rascunho do lado, só para relacionar isso com o exemplo anterior, tá? No exemplo anterior, a gente chegou à conclusão que o T0 era 1/2, beleza? Tranquilo?
Então, o vetor dado era o meio do vetor U, tá legal? Certo? Tranquilo? Em outras palavras, o vetor U era 3, 1. Tá? Então, o vetor dado, por isso que a gente chegou à conclusão que ele era 3 meios, 1 meio, beleza? Tá? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Só que aqui é genérico, aqui não necessariamente é 1 meio, é um número qualquer, tá? Então, nesse caso aqui, a norma do vetor dado era 1 meio da norma do vetor U, tá beleza? Certo? Porque o vetor dado é metade do vetor U. Agora, aqui, em vez de ser metade, é a multiplicação por um número qualquer. Mas eu sempre posso chegar à conclusão, certo? Que a norma desse novo vetor, que é o resultado da multiplicação de U por um número, então a norma desse novo vetor vai ser a norma de U multiplicada por esse mesmo número. Beleza? Quer me falar alguma coisa? Está de boa isso, pessoal? Não. Ali pode ser 2, 1 terço, qualquer coisa, tá? Certo? Tranquilo? Na verdade, nessa passagem eu estou fazendo um pequeno roubo. Mas eu já vou falar qual é esse roubo, o sinal. O roubo é um sinal, porque isso pode ser negativo ou positivo, tá? Certo? Mas depois de quando eu acabar, eu volto aqui e explico. Na verdade, a rigor, ele colocar um módulo aqui. Só que esse módulo aqui vai subir também. Hã? Você vai falar, se você for distância, tem um módulo disso. Isso, mas então apareceria um módulo. Só que depois desse módulo sobrou porque é do sinal cosseno. Entendeu? Porque o cosseno também pode ser positivo ou negativo. Então, na verdade, eu vou botar esse módulo para tirar esse módulo. Por isso que eu não vou botar. Na verdade, isso aqui é botar errado. A rigor eu teria que escrever um módulo aqui, entendeu? Beleza? Tá? Só que porque quando eu vou calcular um cosseno, o que eu vou fazer, porque o cosseno pode ser maior, o ângulo pode ser maior que 90 graus. Então o cosseno pode ser negativo. Então, na verdade, o ele pode não ficar no primeiro quadrante, entendeu? Se ele ficar no primeiro ou no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo. Mas se ele ficar no segundo ou no terceiro, o cosseno vai ser negativo. Isso no final está incorporado nessa conta, beleza? Certo? Mas só assim, uma licença poética. Tá? Tá, pessoal? Então agora, todo mundo conseguiu fazer esse paralelo aqui? Tá? Então, no caso, por exemplo, anterior, o 1 era 3, 1, e esse número aqui, a C mais depois sobre a C2, seria 1 meio. Tá? Então, tem a norma de lado igual ao meio da norma de 1. Beleza, pessoal? O T seria aquele ACDT sobre a 2 vezes 2. Tranquilo? Então, é essa conta que eu estou fazendo. Agora, eu vou lembrar o seguinte: quem é o vetor U? O vetor U não é AB, certo? Então, quem é? Então, quem é a norma de U? Que é isso que eu vou. Se U é AB, quem é a norma de U? Raiz quadrada de A ao quadrado sobre B ao quadrado. Concorda? Beleza? Tranquilo? Tá aquela fórmula de norma. Então, vê se você reconhece que isso aqui que está aparecendo no denominador é o quê? Isso aqui não está A ao quadrado, mas B ao quadrado? É isso aqui ao quadrado, concorda? Se eu calcular norma
vai ficar igual a AC mais BD. O denominador eu posso substituir por norma de U ao quadrado vezes norma de U. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, no final das contas, isso aqui, então esse norma de U ao quadrado com norma de U, eu posso cancelar, concorda? Beleza? Aqui eu tenho norma de U ao quadrado, isso aqui é norma de U vezes norma de U, tá? Então, no final das contas, isso aqui vai ficar AC mais BD sobre norma de U. Tá legal? Certo? Tranquilo? Lembrando que isso aqui é o quê? Isso aqui é o cateto daquele triângulo, tá? Porque isso aqui tudo, ó, é a norma de W. Norma de W é o cateto daquele triângulo, tá certo? Beleza? Tá? Tranquilo? Tá? Então agora eu vou substituir isso aqui. Eu vou substituir isso aqui nessa fórmula de cosseno. Beleza? Tranquilo? Então eu vou ter que o cosseno de θ, substituindo isso, porque esse é o meu objetivo o tempo todo. Essa conta toda foi para achar o cateto, porque a hipotenusa eu já tenho, tá? Essa conta toda foi para achar o cateto, tá? Mas o meu objetivo era achar o ângulo, achar o cosseno do ângulo. Então agora que eu tenho esse cateto, eu posso substituir ali, beleza? Tá? Então, jogando isso aqui nessa fórmula do cosseno, no lugar de norma de W, eu vou ter cosseno de θ é igual a AC mais BD sobre norma de U vezes norma de V. Certo? Alguém perdeu essa passagem? Tá? Então repara, eu tinha isso aqui que eu quero calcular, tá? Certo? Cosseno de θ. Tranquilo? Para calcular isso aqui faltava norma de W. Tá? Então agora eu achei norma de W, que é essa fórmula aqui. Eu peguei essa fórmula aqui e coloquei aqui. Certo? Então apareceu esse negócio todo mais esse norma de V que já estava aqui, tá legal? Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Então, essa é a fórmula geral para achar o cosseno do ângulo entre dois vetores. Vamos fazer o exercício aí, a gente consegue achar o cosseno do ângulo entre duas retas também, tá? Certo? Mas antes disso, eu vou fazer uma observação super importante. Mas acaba de copiar, tirar foto, porque agora tem coisas muito importantes ainda nesse vídeo. Fala. Isso aí é tudo. Isso, exatamente. É essa observação que eu fazer. Tá? Mas acaba de copiar primeiro, por favor. Posso apagar essa parte aqui? Isso aqui é bem mágico. Posso?
que eu vou explicar ainda. Mais alguma dúvida até agora? Quer dizer, alguma... Não sabia de dúvida. Alguém quer falar, quer comentar alguma coisa? Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, agora, a gente chegou nessa fórmula aqui, tá? Beleza? Lembrando que essa fórmula aqui é a fórmula do cosseno do ângulo, que no exemplo anterior deu quanto? Deu raiz de 2 sobre 2. Certo? Que a gente chegou, ficou, não lembro mais, deu meio, não sei o que, dividido por raiz de 5. Deu meio de raiz de 10 sobre raiz de 5, que deu raiz de 2 sobre 2. Essa fórmula aqui, raiz de 5 apareceu aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa fórmula aqui, tá? Certo? Essa fórmula aqui, cosseno de θ é igual a AC mais BD sobre norma de U vezes norma de V, é a fórmula que era meio que o objetivo dessa aula. Eu botei o título da aula, ângulo entre dois vetores. É essa fórmula que é o ângulo entre dois vetores, tá? Então, essa fórmula é super importante, tranquilo? Porque ela me permite calcular o ângulo entre dois vetores, que serve para várias coisas, tá? Então, agora, a questão é a seguinte, ele falou lá, qual é seu nome mesmo? Mateus. Ele falou produto escalar. A questão é o seguinte, por que as coisas em matemática têm nome? Por que a gente dá nome à hipotenusa ou função de segundo grau? Beleza? Por que as coisas têm nome? As coisas que têm nome matemática são as coisas que são importantes. Beleza? Por isso que eu defendo que produto notável não deveria ter um nome, que é uma bobagem. Tá? Porque confunde realmente. As coisas que merecem um nome matemático ou qualquer coisa são as coisas importantes, tá? Então, olhando para essa fórmula aqui, o que está no denominador dessa fórmula é norma de U, norma de V, que já tem um nome. O que está no numerador, na parte de cima dessa fórmula, é AC mais BD. Tranquilo? Certo? Como essa fórmula aqui é super importante, esse numerador merece um nome, beleza? Em vez de ficar falando o tempo todo de AC mais BD, tipo, igual essa fórmula aqui, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A é o quê? A coordenada do vértice. Então, em vez de falar menos B sobre 2A, eu vou falar a coordenada do vértice, porque o vértice é uma coisa importante, tá? Então, eu vou chamar isso aí, eu vou dar um nome, vou batizar esse AC mais BD, que é o nome que o Mateus falou. Isso aí é chamado de produto escalar ou produto interno. Beleza? Certo? Então, e aí vou escrever essa definição aqui e a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Olha só, o produto escalar é dado por essa fórmula aqui, tá? Beleza? Então isso aí eu vou batizar, eu vou chamar de produto escalar, tranquilo? E eu vou não só batizar isso como produto
escalar, como eu vou também criar um símbolo para representar esse produto escalar. Esse produto escalar vai ser representado por os vetores com um pontinho no meio, que é o mesmo pontinho que a gente usa para a multiplicação de números, tá? Depois eu quero dizer um pouco por que a gente chama isso de produto. Por que a gente usa essa palavra, produto escalar, tá? É como se fosse uma forma de multiplicar esses vetores. Certo? Beleza? Então, olha só. Uma vez que eu chamei isso, que eu dei um nome para essa fórmula, e que eu inventei também um símbolo para essa fórmula, eu posso reescrever essas coisas que eu escrevi aqui, né? Eu botei então o cosseno de θ, agora com esse novo símbolo que eu dei aqui, o cosseno de θ, ele pode ser expresso como o produto escalar sobre o produto das normas. Tá legal? Beleza? Tá, então isso aqui é a fórmula do cosseno com ângulo entre dois vetores, tá? Tranquilo? Vamos fazer exercício agora para isso ganhar mais concretude. Mas uma pergunta logo que eu vou fazer é o seguinte, que é uma importância, que é uma utilidade grande disso aí. Quando dois vetores são perpendiculares, quanto é o ângulo entre eles? 90. Ou em radianos, quanto é? Π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Quanto é o cosseno? 0. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, se dois vetores são perpendiculares, quanto dá o produto escalar? Quanto tem que dar o produto escalar entre eles? 0. Beleza? Porque o cosseno entre eles tem que dar 0. Tranquilo? Tá? Então, o cosseno dá 0, o cosseno é essa fração aqui. Para o cosseno dar 0, o numerador dessa fração tem que dar 0. Então, isso já é uma coisa que vai ser muito útil para a gente. Beleza? Tá? Então, quando dois vetores são perpendiculares, o produto escalar deles tem que dar 0. Né? Produto interno. Beleza? E daqui a pouco a gente vai ver outros produtos também. Tá? Bom, e aí a gente pode reescrever também com esse novo símbolo uma forma do dado. Tá? Então, olha só para o vetor dado. O vetor dado tem essa fórmula aqui, tá? O que aparece no numerador dessa fração? É o produto escalar. O que aparece no denominador dessa fração? É esse A2 mais B2 é quem? É a nova de rho ao quadrado, tá legal? Certo? Então, esse vetor dado, agora ele pode ser escrito calma, que a gente não vai fazer exercício assim para, enfim, ganhar concretude, tá? Então, não, desculpa, errado. Beleza? Tá? E esse vetor W, ele também tem um nome específico, tá? Um nome que é assim, que vem da geometria desse problema, tranquilo? Esse vetor W, que olha para cá, o vetor W, o que ele é? Ele é o pé da perpendicular que passa pela ponta da seta do vetor V. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então é como se eu tivesse, como é que eu chego no vetor W? É como se eu estivesse pegando o vetor V e tipo baixando assim até encontrar o vetor U, tá legal? Certo? Posso pensar outra forma de pensar nisso,
é que esse vetor dado faz de conta que tivesse uma luz aqui. Todo mundo visualiza que seria tipo a sombra do vetor V sobre o vetor U. Dá para ver isso? Se isso aqui fosse no chão e aqui fosse tipo assim, sei lá, qualquer coisa, então isso seria a sombra que o vetor V faz sobre o vetor U. Tá? O nome que a gente dá para isso, vocês vão ver isso muitas vezes, é de projeção. Né? Então, o vetor dado, ele também é o resultado da projeção. Projetar isso é fazer a sombra perpendicularmente. Também projeção ortogonal, né? Ortogonal é perpendicular. Então, o vetor dado ele também ganha um nome, tá? Que é projeção ortogonal. Ortogonal é perpendicular. De V sobre U. Tá beleza? Tá? Ortogonal, estou botando entre parênteses, porque existem outros tipos de projeção, então eu vou falar aqui. Projeção ortogonal é a perpendicular, como está aqui no desenho. Beleza? Mas se a gente não falar nada, já está implícito que é ortogonal. Bom, então agora vamos fazer exercícios. Certo? Posso apagar tudo? Então, tirem foto e restituírem também. Essa parte aqui eu posso apagar já. Né? Então, podemos fazer o exercício? Vamos inventar um exercício agora. Então, eu quero que alguém fale dois vetores. Fala aí um vetor qualquer. 2 e 4. Hã? 1 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Beleza. 2 e 4. Outro vetor. V. 5 e 3. Hã? 5 e 3. Tá, 5 e 3. Vamos botar um número negativo aí, alguém? Qual pode ser negativo? Pode ser menos 3. Tá. Certo? Estou chutando. Beleza? Então vamos lá, determine. Beleza? O produto escalar entre U e V. Primeira coisa, tá? Então vamos fazer esse exercício, tá? A gente vai precisar daquelas duas fórmulas ali. Eu vou apagar já já. Então, o produto escalar entre U e V, tá? Quanto é o produto escalar? É aquelas duas, não, 3. Aquela fórmula ali, tá? Beleza? Produto escalar entre dois vetores é isso aqui, ó. AC
mais BD. No caso desses dois vetores aí, vai ficar quanto? AC quer dizer a coordenada x de 1 vai ser 2 vezes 5 mais o quê? 4 vezes menos 3, tá? Beleza? E vai dar quanto isso aqui? 10 menos 12, tá certo? Alguma dúvida? Tá? Que vai dar, no caso, menos 2. Tranquilo? Por isso que eu falei que nessa hora aqui, na verdade, eu dei uma roubada, tá? Porque o produto escalar pode estar negativo. Corre outro aqui, eu módulo aqui, só para simplificar um pouco, uma licença, assim como eu disse. Esse módulo aparece e depois some. Beleza? Então o produto escalar é menos 2. Agora, o que a gente pode calcular com esse produto escalar? A gente pode calcular entender o ângulo entre U e V, tá? Então, o ângulo entre U e V, como a gente acabou de ver, é dado por essa fórmula aqui. Cosseno de θ é igual ao produto escalar sobre o produto das normas. Tranquilo, pessoal? Certo? Que é essa fórmula aqui, tá? Então, o produto escalar nós acabamos de calcular, dá menos 2. Agora a gente vai calcular a norma de U e a norma de V. Quanto vai dar a norma de U? Raiz quadrada de quanto? 20. 2 ao quadrado 4 mais 16 raiz de 20. Beleza? Certo? Tranquilo? A gente pode dar uma simplificada nisso aqui. Quanto dá a raiz de 20? Simplificando. 2 raiz de 5, concorda? Por quê? Porque 20 é quanto? 4 vezes 5. Então, raiz de 20 é raiz de 4 vezes aquela propriedade que eu expliquei ali agora há pouco, tá? Então, isso aqui é 2 raiz de 5, tá? Isso aqui não precisa fazer, não, tá? Não está errado escrever raiz de 20, às vezes a gente fala isso, né? Mas só que isso aqui talvez simplifique a nossa conta depois, por isso que é vantajoso fazer isso. Mas não é obrigatório, não é que está errado escrever raiz de 20, tá? Bom, e a norma de V dá quanto? Raiz de 25 mais 9, 4. Beleza? Tranquilo? Quanto dá 25 mais 9? 34. Então dá raiz de 34. Raiz de 34, qual é a fatoração de 34? Então 2 vezes 17 não dá para simplificar nada, tá? Então a raiz de 34 mesmo. Então o cosseno de θ vai ficar quanto? Produto interno, que é menos 2, dividido pelo produto das normas. O produto das normas vai ser 2 raiz de 5 raiz de 34, tá? Beleza? Então, repara, nem sempre dá um número bonitinho, não dá um número que eu vou identificar qual é o ângulo que tem esse cosseno, mas isso não importa. Porque se o cosseno está identificado, o ângulo está identificado. Eu posso ter saber se é o tipo pi sobre 3, mas não importa, tá? Beleza? Tranquilo? Professor, Tá. desculpa, eu não pedi. O motivo de ser o menos 2 aqui, qual é o motivo? Menos 2 é esse aqui, é o produto escalar, tá? Que é a linear. Então isso aqui vai ficar. Isso aqui também não vai dar para simplificar, porque eu teria que calcular 5 vezes 34, o que faz isso? 170. Tá. Tá. Então isso aqui vai ficar menos 1
sobre raiz de 170, beleza? Que eu posso também racionalizar, que é menos raiz de 170 sobre 170, mas não precisa também, tá? Pode deixar assim que tá certo. Às vezes os professores falam como se racionalizar fosse obrigatório, não é, tá? Beleza? Posso apagar aqui? Item C. Bom, agora eu posso calcular também a projeção de V sobre U. A projeção de V sobre U é aquela sombra que eu falei. No exemplo anterior, era o que eu chamei de W, tá? Que tinha essa fórmula, que é U vezes V sobre norma de U ao quadrado vezes U, tá? Então, repare que isso que está aparecendo aqui é uma constante que eu estou multiplicando U para chegar ao W. A projeção de V sobre U é sempre um múltiplo de U. Está sempre na direção de U, tá? Beleza? Tranquilo? Certo? Então, no caso, vai ficar quanto aqui? Vai ficar, eu vou ter W vai ser igual a produto escalar entre U e V, dá quanto? Menos 2. V embaixo, norma de U ao quadrado, dá quanto? Quanto está a norma de U ao quadrado? 2 vezes 20. Isso aqui vezes U, que é quanto? 2 quartos. Alguém se perdeu nessa substituição? Tá? Olha só. U vezes V, produto escalar, menos 2, norma de U ao quadrado, 20. E isso aqui vai dar um número, que no caso é esse número aqui, que vai dar menos um décimo no final, multiplicado com esse menos um décimo, multiplicado pelo vetor U. Tá? Beleza? Então isso aqui vai dar menos um décimo de U, que eu posso escrever ainda como menos um quinto, beleza, pessoal? Certo? Menos 2 quintos, tá legal? Tranquilo? Certo? Beleza? Agora entender. Acabei de copiar. Então, olha só.
Porque a projeção de V sobre U está na direção de U. A projeção de U sobre V está na direção de V. Tá legal? Certo? E como é que eu vou calcular isso aí? Vou chamar de outro ponto, sei lá, W', por exemplo. Como é que eu vou calcular esse outro vetor dado? Agora eu vou usar essa mesma fórmula aqui, certo? Só que trocando U por V, por 4. Beleza? Porque agora eu quero a projeção de U sobre V. Projeção de U sobre V é um múltiplo de V. Assim como a projeção de V sobre U é um múltiplo de U. Tá? Então, usando essa mesma fórmula aqui, essa projeção vai ficar U vezes V, agora, sobre norma de V ao quadrado, vezes V. Tá? Certo? Então, agora, como eu quero a projeção de U sobre V, no lugar de U eu coloquei V. Beleza? Tá. Então, quanto vai dar isso aqui? Produto escalar, certo? Que dá quanto? Quanto dá esse produto escalar aqui? Menos 2. Menos 2. Norma de V ao quadrado é quanto? 34. 34 multiplicado por V, que é 5 menos 3, tá? Certo? Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 17, 5 menos 3, vai dar menos 5 sobre 17, 3 sobre 17, tá legal? Beleza? Tranquilo? Certo? Alguma pergunta? Então o que você acha na letra C é o ponto de W que intercepta nessa projeção que você acha depois? Então é para que eles chamam de direções diferentes, né? Isso aqui está na direção de U, isso aqui está na direção de V. Entendeu? Beleza? Fazendo um desenho aqui, ó. Faz de conta que o U e o V, esse aqui é o U, esse aqui é o V, beleza? Certo? Esse desenho aqui não corresponde a esses vetores não, são vetores quaisquer. Então, o que é projeção de V sobre U? Eu vou fazer isso aqui, ó. Projeção de V sobre U é isso aqui. Tá? E projeção de U sobre V, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um desenho melhor, peraí. Ó, faz de conta que U está aqui e V está aqui, beleza? Certo? Então, projeção de V sobre U, eu vou jogar o V para cá, tá? Então eu vou traçar uma perpendicular aqui e vou chegar aqui, tá? Então esse cara aqui, ó, é projeção de V sobre U, tá? Então eu estou jogando o V em cima do U, tá? Agora a projeção de U sobre V, eu vou jogar o U em cima do V, certo? Tranquilo? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao contrário. O que eu fiz aqui? Eu tracei uma perpendicular, beleza? Ao vetor U, passando pela ponta da seta do V. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que ao contrário, eu vou traçar uma perpendicular. Eu vou prolongar esse mais um pouco. Eu vou traçar uma perpendicular à direção do vetor V, passando pela ponta da seta do U. Então pronto, olha só. Esse aqui é projeção V sobre U e esse aqui é projeção U sobre V, beleza?
certo? Tá? Cada um está na respectiva direção daquele vetor onde está sendo projetado. Isso seria para independente do tamanho do veículo, no caso, quando ele está admitindo que o é maior que o B. Então, tanto faz. Um pode ser maior ou menor que o B. No caso, esse aqui, o que eu vou projetar um na direção do outro. Entendeu? Só a projeção pode dar sempre menor, pode dar tanto menor ou maior do que o vetor original. Pode dar para o outro lado, como é o caso desse exercício. O vetor pode estar virado para cá também, entendeu? Beleza? Então é um na direção do outro, certo? Então isso vai depender daquele T. No caso aqui, esse T é menor do que 1. No caso, o outro T é maior do que 1. Então essa projeção aqui eu estou encolhendo 1. A outra projeção eu estou esticando o V, entendeu? Então quando eu falo projeção sobre U, na verdade é a projeção sobre a direção de U. Entendeu? Tá, vamos continuar esse exercício. Agora, item é: determine um vetor perpendicular a 1. Certo? Chamar isso aí de bolinha. Estou ficando sem letras. Ó, um vetor perpendicular a 1, tá? Beleza? Acabei de explicar aí. Posso resolver esse item é? Tá, então como é que eu vou determinar assim de cabeça um vetor perpendicular a U? Tá? Lembra que eu falei agora há pouco que o produto interno, olhando para essa fórmula aqui, né? O produto interno, ele permite calcular o cosseno do ângulo entre dois vetores, tá legal? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, se eu quero um vetor perpendicular a 1, esse ângulo tem que ser quanto? Quando o vetor é perpendicular? 90. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, o cosseno de 90 é quanto? Que você respondeu agora há pouco? 0. Então, para o cosseno do ângulo ser 0, o produto interno tem que estar 0. Tá beleza? Certo? Então, olhando para o 1, como eu estou pedindo um vetor que seja perpendicular a 1, o que eu estou pedindo é um vetor cujo produto interno com 1 seja 0. Tá? Alguém consegue fazer de olho? Tem uma maneira fácil de fazer isso de olho. Um cara que o produto interno é 0. Alguém tem alguma ideia? Eu posso simplesmente, eu troco a ordem das coordenadas e troco o sinal de uma delas. Tá? Então, olhando aqui para o vetor 1, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ordem das coordenadas, certo? Beleza? Então, como ali é 2, 4, eu escrevi 4, 2 e troco o sinal de uma delas. Uma delas só, não as duas, tanto faz qual delas. Agora, olha só, pega o vetor original, 2, 4, e vamos fazer o produto interno com esse cara aqui. Quanto vai dar esse produto interno? 8 menos 8, certo? 2 vezes 4, certo? Beleza? Menos 4 vezes 2, 0. Tranquilo? Beleza?
Então agora mais um item. Um vetor perpendicular a V, que eu vou chamar de V'. Quem pode ser um vetor perpendicular àquele V lá? Quem pode ser? Um vetor 3 e 5. Tranquilo? Todo mundo visualizou? Então eu troquei a ordem e troquei o sinal de um deles. Então se eu fizer produto escalar de 3, 5, de 5 menos 3, eu vou ter o quê? 5 vezes 3 menos 3 vezes 5 dá 0. Tá? Agora para a mão. Se subtrair esse B pela projeção dele no outro, também seria o vetor também seria. Quer dizer, eu poderia colocar aqui também na mesma coisa. Os vetores perpendiculares são infinitos, né? Entendeu? Porque geometricamente eu enxerguei esse ali, fazendo a subtração de um com o outro. Você pode fazer a subtração. Isso. Exatamente. Pela projeção. Posso apagar esse primeiro quadro aqui, posso apagar? Último exercício, tá? Agora, o último exercício, vamos determinar o ângulo entre duas retas. Então, alguém fala a equação de uma reta aí. Y igual a x mais d. Então, alguém fala aí, mais 2x mais 1. Outra reta. 5x mais 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, esse exercício aí é bem rápido, certo? Então, como eu falei no começo da aula, a gente já aprendeu, quando a gente falou de equações paramétricas, que quando a gente tem uma reta, a gente pode determinar o vetor-diretor, tá? O vetor-diretor de uma reta é um vetor que está na mesma direção da reta. Tá legal? Então, o ângulo entre duas retas é o ângulo entre os seus vetores diretores. Beleza? Tá? Então, como é que eu acho o vetor diretor dessa reta? É um vetor. Isso aí, a gente fez vários exercícios sobre isso na aula passada. Tá? Um vetor diretor é um vetor que tem que estar nessa inclinação, certo? Quem é a inclinação? É delta y sobre delta x. Então, quem é um vetor que tem inclinação 2? Quem é? 1 e 2. Beleza? Certo? Por que 1 e 2 tem inclinação 2? 1 e 2 está aqui, beleza? Certo? Quem é a inclinação desse vetor? Cateto vertical sobre cateto horizontal. Certo? Beleza? Então, 2 dividido por 1 dá 2. Tá? Quem é um vetor diretor, então, para essa reta? 1 e 5, pelo mesmo motivo anterior. Tranquilo? Posso apagar aqui? Isso aqui pode apagar? Tá. Então agora eu vou aproveitar essa fórmula aqui, que é a fórmula do ângulo. Então agora que eu tenho os vetores diretores, beleza? Eu posso calcular, eu preciso
essas três coisas aqui para calcular o ângulo entre eles. Então, quem é o produto interno desses dois vetores? 1, 2. Produto interno de 1, 2 por 1, 5 vai ficar quanto? Quanto vai dar isso aqui? 10. Vai dar quanto? 10. 10. Hã? Fala aí. 10. 11, concorda? Beleza? 1 vezes 1 mais 2 vezes 5. Quanto dá a norma de 1? Raiz quadrada de 1 mais 4 raiz de 5. Quanto dá a norma de V? Raiz quadrada de 1 mais 25, que dá a raiz de 26. Beleza? Tá? Então, jogando isso aqui tudo, vai ficar 11 sobre a raiz de 5 vezes 26, não sei quanto é. Então, quanto é 5 vezes 26? Oi? 120. 120? Tá. Enfim, não importa. Beleza? Então é isso, né? Sabendo, conhecendo projetos, eu sei calcular os vetores diretores e eu posso assim calcular o ângulo entre eles. Tá? E aí a gente faz um ângulo parecido, que é a de dar pode, eu não preciso. Então é isso. Agora, antes da gente ir embora, eu vou pegar uma ajuda ali. Pode deixar, tá? Parou? Oi, não, parei não. Então, pessoal, só para avisar que você viu com uma correção das atividades 1, a gente já está começando a atividade 2. E essa semana a gente teve um primeiro nosso claro. Só que a gente está querendo propor a vocês uma conversa sobre as respostas de vocês. Caso o grupo queira, na quarta-feira que vem, a partir das 5 horas da tarde, esse é o horário que a gente quer propor, 5 horas em diante, ali no salão, no segundo andar do bloco A. Então, para que vocês possam ver quais foram os pontos que vocês encerraram, até mesmo que é um dia antes da prova, uma dica relacionada ao trabalho, tá? Não é monitoria nem revisão para a prova, é só os detalhes do trabalho para se tiver um erro. Não, como se fosse uma vista de prova, né? Que a gente botou um critério para corrigir o trabalho. E aí vocês podem ter dúvida quanto à nota de vocês. Tá? Eu acho que isso é bem importante, assim, porque nós, vocês, embora eu quero repetir uma coisa que eu falei aqui numa das primeiras aulas, eu acho que a minha experiência com quem entra na universidade é que muitas das dúvidas que vocês podem estar tendo podem não ser dúvidas do conteúdo, mas podem ser dúvidas que vêm que vocês estão estudando da maneira errada. Tá? O jeito de estudar aqui na universidade não é o mesmo jeito de estudar no ensino médio. Então, quanto mais ouçam a voz da experiência, depois também falar uma coisa, que é a seguinte: quanto mais rápido vocês entenderem isso, menos vocês vão sofrer aqui dentro. Aí você dramaticidade, mas eu acho que é isso. A pergunta que eu faço: esse horário de 5 horas até o horário próximo da aula, vocês não têm aula nenhuma, nenhuma aula essa conta da apresentação. E caso alguém esteja disposto para fazer essa observação, a gente vai colocar isso. A outra questão, pessoal, agora é uma questão específica da entrega do trabalho de vocês. A gente precisa que vocês entreguem os trabalhos em formato ou PDF ou Word. Eu já falei isso aqui. Porque não entreguem JPG imagens porque é horrível. Fica muito difícil da gente fazer a correção. E também, o ideal, mais fácil, o ideal seria o PDF, mas enviando em Word, a gente tenta prezar pela lisura, né,
do processo em si e manter, né, o processo todo que vocês desenvolveram ali, para não ter aquela coisa, ah, mas eu não enviei assim e foi mexido. Então, comecem a pensar e a se policiar com relação a esse envio. E a segunda coisa é, prestem atenção nos comandos que estão sendo propostos nos trabalhos. Tem gente que levou zero na questão porque não prestou atenção no comando, respondeu uma coisa nada a ver. E assim, era uma questão de dê a sua opinião, mas não é dar uma opinião qualquer, você tem que dar uma opinião em cima daquele conteúdo. Então assim, atentem-se. Se vocês estão fazendo um trabalho em grupo, não é ser chato não, mas um corrige o que o outro fez. Teve gente que se contradisse, um disse uma coisa na letra A, na letra B, o outro falou o inverso. Então assim, a gente não foi carrasco no primeiro trabalho, mas a partir de agora a gente vai começar a cobrar algumas atitudes. Essa proposta que o Rogers colocou da gente ter essa conversa também é para elucidar algumas questões específicas da matemática, alguns termos que são os corretos a serem utilizados e a gente identificou que está sendo feito da maneira errada. Então, assim, é um processo, né? É o que eu estou falando. A gente não pesou a mão porque é o primeiro trabalho. A gente entende que vocês têm uma experiência anterior. Eu até falei para eles, tem coisa aí que eu já ouvi, provavelmente vocês ouviram. Então, é mais para vocês começarem a perceber e estar fazendo essa mudança dentro da caminhada acadêmica de vocês, tá? Então, resumo o seguinte, tá? Não tem mole.